Olá, bem-vindo ao canal da Mil Grãos. Eu sou a Dulce e hoje o tema que me pediram para falar foi de artrite. E nós temos a artrite reumatoide, que normalmente acontece com pessoas um pouco mais jovens, e depois temos as osteoartroses, que normalmente acontecem em pessoas mais velhas. De uma forma geral e sem querer, nestes pequenos vídeos, tratar o que quer que seja, mas chamando a atenção para algumas possibilidades que poderão estar por trás deste tipo de problemas. Normalmente na artrite, o que acontece é que houve ou haverá abuso de alimentos do Extreme-In. E refiro-me a laticínios, normalmente laticínios mais frescos, ou seja, o queijo fresco, o iogurte, o leite, o iogurte líquido, portanto, esse tipo de laticínios. Embora o queijo curado poderá fazer mal, mas não estará, faz mal, claro, mas não estará diretamente ligado normalmente a este tipo de problemas. Também as farinhas de forno, excesso de gordura, inclusivamente gorduras saudáveis como são as dos frutos secos. Atualmente comem-se frutos secos como se nunca se comeu antigamente, ou seja, nós substituímos muitos dos nossos snacks por frutos secos e às vezes em vez de 3 ou 4 amêndoas, que seria, ou 6 amêndoas no máximo, que seria aquilo que seria natural comer-se caso tivéssemos que descascar as amêndoas, aquela parte dura, aquela casca dura das amêndoas, somos capazes de comer um pacote de 100 gramas, umas a seguir às outras, sem sequer pensar. Portanto, este tipo de gordura também, gorduras de má qualidade, gorduras que estão misturadas nos alimentos. Eu coloquei aqui algumas, açúcar, claro, açúcar e adoçantes, não só o açúcar, mas os adoçantes, mesmo aqueles que nós achamos que são um pouco mais saudáveis, deverá haver algum cuidado no consumo, caso tenha tendência para este tipo de problemas. Também as especiarias, as frutas tropicais, os sumos de fruta, café, estimulantes, portanto, tudo que seja mais do Extreme-In. Portanto, estes deverão ser os alimentos a evitar ou retirar completamente da alimentação. E eu não gosto de retirar alimentos sem dar opções. Normalmente, mesmo em consulta, eu tento fazer isso. Ou seja, se retiro, por exemplo, farinhas a uma pessoa, eu tenho que dar a opção do que é que ela pode comer em vez de alimentos com farinha, não é? Pronto. E muitas vezes o que eu recomendo, claro, são comer os cereais integrais em grão e comê-los cozinhados de outra forma, cozinhados longamente. Já agora, para a artrite, e isto é uma das coisas que às vezes não se sabe, e muitas pessoas que entram pelo veganismo e que começam a comer grandes quantidades de, por exemplo, aveia e trigo sarraceno, poderão desenvolver este tipo de problemas. Portanto, a aveia não é o mais indicado para uma pessoa que tenha artrite, o trigo sarraceno também não, nem alimentos com glúten. Portanto, evitar também alguns cereais com glúten. Mas muitas vezes as pessoas que têm artrite já evitam alimentos inflamatórios com glúten, mas esquecem-se que poderão ser inflamatórios. Para algumas pessoas não serão de todo e poderão continuar a comer. Mas no caso da aveia, que não tem glúten, e do trigo sarraceno, que também não tem glúten, eles deverão ser também evitados. Portanto, comer mais arroz, comer mais quinoa, comer mais milê, portanto, outro tipo de cereais integrais. Aqui nas minhas notas, eu falei do óleo já, portanto, retirar o óleo, principalmente no primeiro mês, não consumir óleo nenhum, no primeiro mês que estiver a fazer um tratamento ou a fazer a transição para uma alimentação que seja mais benéfica para o problema da artrite, não comer óleo nenhum. Portanto, esta será também uma recomendação. E retirar todos os alimentos que eu disse anteriormente, claro. Os tais frutos secos comer com cuidado, comer em pouca quantidade e se forem tostados melhor, portanto é muito fácil tostar frutos secos quer no forno,
quer numa frigideira. No forno a temperatura não deve ser acima de 150 graus para não queimar as gorduras, e se puser a 180 já é demais. Num instante, umas amêndoas que ponha a tostar no forno ficam queimadas. Eu recomendo, mais do que tostar, outra coisa, mas imagino que a maior parte das pessoas não tenham um desidratador em casa. Então o que eu recomendaria para se poder comer frutos secos mais à vontade neste tipo de problemas, e também no geral, há benefícios para a saúde no geral se fizer isto, é de molhar os frutos secos durante 8 horas, durante a noite, escorrê-los bem e depois colocar num desidratador até eles estarem completamente secos. Isto chama-se ativar os frutos secos, e é uma forma muito mais saudável de os comer, mesmo para pessoas que têm alguma dificuldade em os digerir e não os podem digerir ou têm dificuldade em comê-los por causa da gordura. Se comer 6 amêndoas cruas ou 6 amêndoas ativadas da forma que eu acabei de dizer, o impacto no corpo é completamente diferente. Mas poderá apenas tostar e ter o cuidado de, quando for buscar amêndoas, vai buscar 6, quando vai buscar nozes, vai buscar 2 metades, ou seja, uma noz partida, e é muito mais fácil se comprar as oleaginosas, portanto este tipo de alimentos, ainda dentro da casca dura. A natureza sabe muito bem o que é que faz, e por algum motivo estes frutos não se apanham como se apanham os morangos, ou como se apanham os mirtilos ou outro tipo de fruta que crescem em arbusto e é muito mais fácil de apanhar. Não, as nozes, as amêndoas, as avelãs crescem em árvore e têm várias cascas. Mesmo se já apanhou nozes, sabe que elas têm uma casca por fora, e só depois dessa casca sair é que temos tal casca dura, e ainda temos que partir essa casca dura para chegar à noz. Por algum motivo ela está tão bem protegida, não é só por um capricho da natureza, é porque realmente ela não é para comer em muita quantidade, e se tiver que apanhar as nozes ainda com as 2 cascas que tem, antes de chegar ao miolo, vai perceber que não as comerá na quantidade que agora se comem. Eu estava ainda a falar da questão da artrite, evitar também os vinagres, evitar vinho, bebidas alcoólicas, portanto tudo que seja aqui no extremo in. Como remédios caseiros ou como alimentos a introduzir, eu recomendaria o caldo de vegetais doces, principalmente se estiver a deixar o açúcar, vai ajudar bastante a deixar de consumir alimentos açucarados ou adoçados com algum adoçante, mesmo que seja geleia de arroz ou outro adoçante mais natural. E o caldo de vegetais doces, eu penso que já disse, faz cozendo alguns vegetais doces, tais como eu vou dizer os 5 que são normalmente utilizados, mas destes 5 utilizo apenas 4 para fazer o caldo de vegetais doces, e depois vai mudando. A abóbora, a cenoura, o nabo, a couve-coração e a cebola são os vegetais que são aconselhados para fazer o tal caldo de vegetais doces. Utilizo apenas 4 destes, coloque numa panela, cubra com água, deixe ferver durante cerca de 20 minutos, depois coa essa água. Pode comer os vegetais depois à refeição, mas terá que lhes acrescentar sal. Eu já vi caldo de vegetais doces num blog de macrobiótica, em que se dizia para colocar um bocadinho de sal no final. Não, o caldo de vegetais doces não tem sal, deve ser bebido exatamente como acabou de ser escorrido portanto, desta preparação que eu acabei de dizer. Portanto, será o caldo de cozer este tipo de vegetais. E poderá consumi-lo morno ao longo do dia, como se fosse um chá, e portanto ajuda bastante a relaxar e a manter o açúcar no sangue, e realmente é um tratamento fácil, ou eu não posso dizer tratamento, mas é uma forma fácil de ter um chá que regula até os humores e também ajuda neste tipo de problemas. Outra coisa que pode utilizar são as compressas de gengibre. As compressas de gengibre devem ser feitas por alguém que saiba fazê-las.
Existem já muitos sítios onde se ensina a fazer compressas de gengibre. Eu pode ser que um dia grave um vídeo a falar sobre isso. E, e em termos de alimentação, poderá beneficiar do Nishime, que eu falei já noutro vídeo, num creme de arroz em que tosta o arroz antes de o fazer, portanto o arroz é tostado a seco na panela e depois é feito o creme de arroz, como também já referi aqui, com 6 medidas de água, deixar cozer longamente na panela de pressão, e quando eu digo longamente será 2, 3 horas com chama mínima, de forma a que o arroz não queima, porque o arroz está já com muita água, 6 medidas de água é muita. Deve usar também uma pitada de sal, claro, e depois deixa crescer longamente e come aquele preparado que é um creme bastante nutritivo e que tem bastantes benefícios não só no sistema digestivo, mas também no organismo em geral. E aliás, quando nós melhoramos o sistema digestivo, melhoramos também a nossa condição de saúde. Em termos de chá, os mais recomendados são o azuki, o chá de arroz tostado, que se faz tostando o arroz, deixando arrefecer e depois faz-se um chá normal, portanto deixa-se ferver durante 5 minutos aquele arroz que nós tostamos, coa-se e pode colocar uma casquinha de limão se gostar e bebe-se assim, é muito, muito, muito agradável. Também poderá beneficiar de um chá de daikon. O daikon é um rábano, é um nabo grande, comprido, japonês. É fácil de achar desidratado. O chá de daikon não é muito agradável, mas pode experimentar e pode ser que até goste. E penso que são estas as recomendações. Há ainda a possibilidade de fazer compressas de couve, mas nas zonas mais afetadas, mas eu penso que isso seria no âmbito de consulta, no caso de haver mesmo um problema que se possa tratar desta forma e, claro, analisando a pessoa no geral, ter a noção de se o desequilíbrio é mesmo mais yin e por isso se deve retirar os alimentos mais yin, ou se existe algum desequilíbrio para além deste e que possamos verificar se é necessário ainda fazer o acompanhamento de outra forma. Em termos de alimentação, devemos privilegiar sempre alimentos, e agora já estou a falar um pouco de nutrição, mas devemos privilegiar alimentos que contenham selênio, zinco, portanto que a verdade é que nós preocupamos muito com a proteína, com os hidratos de carbono, com algumas vitaminas, mas depois esquecemos dos minerais. E os minerais, neste caso das articulações, são extremamente importantes. Uma coisa que eu não disse, mas que eu acho também que é extremamente importante, e já falei noutro vídeo, e se calhar por isso é que neste momento acabei por não referir, retirar completamente as solanáceas. Elas são extremamente inflamatórias e eu tenho um vídeo em que falo do que é que são as solanáceas. Posso aqui referir brevemente que as mais consumidas no nosso país são a batata branca, a batata normal, batata branca ou vermelha, portanto acho que é chamada batata inglesa, portanto não é batata doce, é outra batata normal, o tomate, a berinjela e o pimento. Se não tiver nenhum problema articular, coma estes alimentos, mas coma sempre, sempre com moderação, e se tiver algum problema articular, retire-o completamente. Portanto, alimentos muito inflamatórios, como os laticínios, as solanáceas, claro, a carne em primeiro lugar, mas eu não falei aqui porque não queria referir os alimentos do extremo yin, e se uma pessoa já segue os princípios da alimentação da macrobiótica, possivelmente já não comerá carne ou comerá muito esporadicamente. Mas ter atenção aos alimentos inflamatórios e até numa primeira fase retirar o glúten e depois verificar se pode ou não comer os cereais com glúten, como por exemplo uma espelta ou uma cevada, que possivelmente até terão benefícios caso os consuma, e portanto não retirar completamente. Bom, o meu vídeo já está extremamente longo, vou quase com 15 minutos. Amanhã voltarei com outro vídeo. Obrigada.